culto. Não, o meu pai, não, o meu marido tem um caso secreto com outra pessoa, mas foi comprovado. Ele saiu de casa para atender um culto, que era uma reunião de ministério. Era uma reunião, gente, aberta em nome do Senhor Jesus. O cara já tinha amante, já fazia tempo. Fazia tempo que ele tinha um amante na vida paralela dele. Você olhar para a cara do cara, você não dá nada. Você fala assim, é esse cara aí? Mas não, ele pegou, foi uma mulherzinha lá, teve o caso com ela, ia, toda vez que ele ia congregar naquela região, ele ia lá dar aquela efeito borboleta não, é beija-flor, né? Efeito beija-flor. Ele chegava na cidade, atendia o culto, sentia a presença de Deus, falava em línguas, profetizava, analisava as doutrinas, colocava regra no povo, terno, gravata, pastinha debaixo do braço, Bíblia escondida dentro da pastinha. Terminava o culto, para onde que ele ia? Dar uma beliscadinha na segunda carne que ele tinha. Isso foi comprovado. Parou no posto de gasolina, deixou o carro dele lá, entrou no outro carro da amante dele, foi para a casa dela, ele tinha dado um presente para ela, que era uma arma. Ela teve uma desavença ali, com certeza a desavença foi, eu tô querendo me desvincular de você. E ela certamente cobrando, olha, eu quero que você fale para tua esposa que nós estamos tendo um relacionamento, para você desvincular logo dela. E ele, poxa, como é que eu vou sair disso agora? Como é que eu vou sair disso agora, gente? Caso paralelo. Tenho a igreja, ministério e ainda uma família dentro da congregação. Aí houve o choque, houve a briga, e aí a amante tirou a vida do servo de Deus, ancião, dentro da casa da própria amante. A família jura, mesmo a mulher tendo confessado o crime e tendo confessado o relacionamento, mesmo assim a família do cara ainda jura de pé junto. Sabe por quê? Por causa da alienação da doutrina da congregação. Não, esses homens aí são ungidos de Deus. Esses homens aí, eles são homens tomados por Deus, ungidos. Cara, não se levanta contra o ungido de Deus. E enquanto você vai falando isso, não se levanta, não se critica, não se questiona, não se analisa as palavras que eles pregam. Enquanto você fala isso, eles estão montando nas suas costas, ganhando lucro em cima de você, dando risada da sua cara, e vivendo uma vida dupla. Teve um caso aqui na Zona Leste, que o ancião simplesmente fugiu com uma irmã que ele fazia visitas familiares. E quando é que começou esse relacionamento, esse cruzar de olhares? Quando que começou? E o cara pregando a palavra, mas ele já mantinha um relacionamento sexual com a irmã. Fugiu. Simplesmente fugiu. Só que ele pregava a palavra, o fogo caía do céu, as pessoas eram seladas com a promessa, em línguas. Ele usava a Bíblia como base, revelação para o povo, ordenava as pessoas, atendia batismos, dava santa ceia para as pessoas, e Deus nunca revelou nada para ancião nenhum. Deus revela para os anciães o culto de coleta que eles têm que atender, Deus revela para os anciães qual o terreno que eles têm que comprar, Deus revela para os anciães como que eles vão movimentar o dinheiro do povo, eles têm que viajar, eles têm que pagar cartão corporativo, eles têm que, enfim, eles têm que comprar material de construção, contratar uma empreiteira, eles têm que pagar os empresários que eles fizeram ali, as movimentações, as compras. Você conhece esses empresários? Você sabe se quando foi feito a avaliação para poder fazer aquela igreja, você sabe se não houve superfaturamento, se houve ou não superfaturamento? Você não sabe, porque eles não abrem isso para você. Por quê? Porque para eles, eu vou construir uma igreja, tem que ser do bom e do melhor. Aí,
Eles pegam um empresário que o cara fornece as 150% a margem. Não estou falando que são todas as negociadas, mas acontece sim. É um caso que o próprio Júnior, Refletir em Cristo, ele colocou uma vez que ele foi vender uma luminária. Isso eu nunca esqueço. Foi vender uma luminária para a congregação ali. Foi feito um levantamento para saber quais eram os melhores valores. A luminária dele era um valor X. A luminária do outro irmão era um valor muito maior. E o que os anciãos fizeram? Compraram do outro irmão, mas era a mesma luminária, com um valor muito maior. Certo? E você analisa isso, você questiona os anciãos, você coloca eles contra a parede, eu quero ver os gastos, eu quero saber que empresa que é essa. Não, mas eu confio. Então, você vai confiando, você vai sendo feito de besta. Você é um produto na mão deles, você é feito de besta. Enquanto isso, os caras estão montando nas suas costas, viajando com o teu dinheiro, indo para os Estados Unidos, para a Itália, e para Inglaterra e assim por diante. Recebendo coletas e mais coletas, e você esquecido, achando que está servindo. Não, eu estou servindo a Deus. Você está servindo a Deus? Então, o caso desse cooperador aqui, que eu estou colocando, ele reflete a miserabilidade espiritual que o povo da congregação cristã no Brasil hoje, e, na verdade, de anos e anos, vem enfrentando. Porque essas pessoas são ensinadas a buscar uma palavra, e quando chega lá para escutar a palavra, vai se analisar o que vai acontecer na sua vida. Só que o ancião, ele não sabe nem o que vai acontecer na vida dele. Ele não sabe nem o que a vida particular, por exemplo, Deus não revela a vida particular do cooperador para ele, mas revela a vida particular do povo para ele. Olha que interessante. Deus, ele não revela a vida particular do povo, melhor, revela a vida particular do povo. Olha, você veio aqui, você tá fraca, o adversário tá te cirandando, o adversário quer te tragar, quer te levar para outros caminhos, o adversário tá colocando coisa na tua mente, eu tô observando a tua mente, tô lendo a tua mente, olha, não vai por esse caminho, o adversário pode te pegar, te tragar e te levar para o mundo. Então, as regras impostas, por exemplo, olha, toma cuidado, esse livro que você tá lendo aí não vem da parte de Deus. Cuidado, esses canais do YouTube que você está assistindo aí não vem da parte de Deus. Então, eles sabem a sua vida particular. Mas quando eles vão colocar esses cooperadores aí, vão colocar eles no ofício ministerial, Deus não revela para eles a particularidade. Aí acontece isso aí, ó. O cooperador que foi executado, ele tinha uma série de dívidas. Uma série de dívidas. O cara apenas utilizou 4 cartuchos. Na verdade, ele colocou 4 cartuchos na pistola e utilizou 2. E ceifou a vida do rapaz. Deus não viu nenhum ancião se antecipar para ir lá defender o rapaz. Não teve uma profecia. Olha, rapaz, olha, toma cuidado aí, não saia da sua casa hoje porque o adversário está à sua espreita. Não teve profecia. Deus não avisou ele antes. A bala, ela não entortou, ela não foi para o outro lado, como a gente escuta testemunho. Ah, o rapaz atirou e a bala não saiu. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Simplesmente o que teve foi um rapaz que foi colocado para o ofício ministerial, cheio de dívidas, e a vida dele foi ceifada porque certamente alguém foi cobrar essa dívida. E aí o povo da CCB, não, a gente tem que orar pela família do servo de Deus. Não, foi mais uma rosa que Deus recolheu, foi tempo de Deus. E aí teve caso até que foi falado até, não, você não deveria expor esse tipo de notícia porque está sujando a obra de Deus. Teve um caso, eu vou ler aqui um caso para vocês, depois o Douglas ele vai entrar aqui na live e ele vai colocar um caso que aconteceu lá em Guarulhos. Eu gostaria que ele colocasse esse caso aqui. Eu vou ler aqui o que o irmão colocou. Ela colocou, na verdade, uma irmã, ela colocou assim: o meu irmão caçula da CCB foi executado
no ano de 2020, com 3 tiros na face, à luz do meio-dia, de Contagem, Minas Gerais. Bairro Jardim Amazonas. O nome dele ela colocou aqui. Não vou colocar porque aí é um sigilo, aí é... Logo em seguida ela colocou assim: nós não recebemos uma visita. A viúva fulana de tal, que não derramou uma lágrima sequer, ela nasceu na graça, ela respirou aliviada na hora que terminou de fechar a sepultura. Ela não fez um telefonema para minha família, para minha mãezinha, de 92 anos, que caiu em cima de uma cama com depressão profunda. Na hora que soube da tragédia, envolvendo as pessoas da própria casa, da conspiração do crime, os irmãos que souberam da tragédia não me fizeram uma visita e nem uma ligação. Acabou foi com uma família de 11 irmãos e uma mãe, serva de Deus, que se encontra enferma dos rins, depressão profunda. Já fiz esse comentário, enfim, a pessoa colocou aqui, mas para você ver, olha que situação em CCB. Famílias da própria congregação se juntando com um complô para poder ceifar a vida de outra pessoa. Está aqui o depoimento dela. Eu não vou expor o nome dela, mas está aqui o depoimento. Aqui. Tem o nome da pessoa, a cidade, tudo. Aqui o depoimento. Forte, né? Como que pode, né? Como que pode isso acontecer na CCB? Então eu vou colocar aqui o irmão, o Douglas,